Estamos aqui para mais um podcast. O nosso convidado de hoje é o nosso amigo Anderson Jesus, engenheiro agrônomo, PhD, mestre em tecnologia de educação, responsável pelo projeto de Exata, muitas histórias, muitas coisas boas para a gente conhecer mais o nosso amigo Anderson. Aqui, por sorte, tem o sobrenome Jesus, né? Opa, Então, conhecido na Juma como Jesus, e sempre muito bem requerido por nós, né? com- A gente costuma falar, né, Anderson? Se Jesus está com a gente, quem vai estar contra, né? ninguém tem contra, né? Com Ninguém tem certeza. contra. Muito bem-vindo, Anderson. Gratidão pela sua presença, pela sua disposição, né, de trocar essa ideia com a gente, de participar do nosso podcast Juntos Alimentamos o Mundo, né? E que a conversa nossa seja muito próspera e boa. Com certeza, Júlio. Eu que agradeço vocês, gratidão por estar aqui com vocês. E a gente vai estar aqui passando um tempo junto com o ativo principal que nós temos, né? O Sim. tempo é o ativo que ele não volta, não dá desconto, não tem jeito, e todo mundo tem igual, e a gente está aqui conversando, batendo papo, e um papo com certeza vai ser um papo bem gostoso. Legal. Vamos lá. Maravilha. Então, gratidão, né? Seja bem-vindo ao nosso podcast, né? E eu acho que nada melhor para a gente começar um bate-papo, né? Principalmente para quem está assistindo, de você falar um pouquinho de você, né? De você falar onde você nasceu, de onde você veio. Conta um pouquinho da sua vida e da sua trajetória para a gente. Legal, Fábio. Bom, meu nome é Anderson de Jesus, eu nasci no Paraná, sou natural de Ivaiporã, no Paraná. Com 5 anos, eu saí lá da região do Paraná e vim para a região do interior de São Paulo. Aí minha família mudou para Boa Esperança do Sul. Então, eu tô, desde os meus 5 anos, aí virei paulista, né? Então, nessa época, meu pai e minha mãe trabalhavam em fazendas. Então, a gente sempre ficou trabalhando em fazendas, sempre na lida ali. Eu acompanhei toda essa trajetória do meu pai nas fazendas e ajudava eles também, né? Então, teve essa fase bem interessante daí da minha vida. Aí, lá com meus 15 anos, eu resolvi sair de casa. Aí, eu fui fazer técnico agrícola em Jaú. Aí eu fiz técnico agrícola em Jaú, fiz técnico pecuária, técnico florestal, e depois eu vim para Pinhal para fazer agronomia. Eu consegui uma bolsa, vim para Pinhal fazer agronomia, fiz agronomia em Pinhal, é onde eu conheci a Juma Agro, dentro da faculdade, lá com a professora Nilva. Então, ela que nos deu a oportunidade lá. E a história junto com a Juma Agro aqui é interessante, porque na Juma Agro eu comecei como estagiário do estagiário. E tem como isso? Ser estagiário do estagiário? Eu nunca fui, não. Explica melhor o que é ser estagiário do estagiário. Bom, eu tenho um amigo que trabalhou na Juma Agro também, chamado Denis, ele foi selecionado como estagiário da Juma, né? Tá. E ele me sublocou. Então, eu ia ajudar ele. Vocês Então, moravam na mesma república. na mesma república. Legal. Aí eu ajudava ele, final de semana ele ia embora, eu ia cuidar das coisas. Ele gosta mais do operacional. E eu gostava mais de escrever, de montar os trabalhos e tudo mais. Então eu ficava para essa parte. Então eu ajudava no final de semana a questão de deixar todas as plantas não morrerem, ficar tudo bonitinho, e ajudava a redigir os trabalhos técnicos. Então aí que comecei essa Era o história. Baldim, Era o Baldin, Denis Baldim, Denis que Baldin. hoje é nosso cliente. Com Sim. certeza. Eu estava até agora há pouco conversando com ele aí para a gente ver a recomendação, tudo. E Deus da faculdade, ele é cliente nosso, parceiro, amigo, então estamos juntos aí. Ô Anderson, você falou que teve bolsa, né? Que você veio de uma família humilde, né? Isso. E a gente sabe que a Faculdade de Pinhal já foi, né? Uma das melhores faculdades do Brasil, né? Uhum, E era uma faculdade cara, né? Porque você tinha que ter o deslocamento, morar, pagar a república e pagar a mensalidade também, né? uhum, E a gente tem, por exemplo, assim, ó, o pai, né? O pai formou depois de casado, né? E ele também conseguiu uma bolsa através de estágios na área de entomologia, né? Eu me formei lá em 90, né? Nessa época, o pai também estava batalhando muito na vida, né? E eu também consegui uma bolsa para me uhum. estudar lá. Tanto é que, para me conseguir a bolsa, meu pai foi ser professor da faculdade, né? Como é que foi a sua bolsa? Como é que você conseguiu? A minha bolsa, Júlia, ela veio através de nota no Enem. Tá. Então, eu tirei uma boa nota no Enem,
E aí você tinha a possibilidade de conseguir bolsas de 50% a 100%. E aí eu consegui a bolsa de 100% em Pinhal. Então eu tinha tentado Pinhal, Garça, Marília, em agronomia. E eu estava bem aleatório, tá? Porque eu tentei agronomia nesses 3 locais, tentei engenharia civil em Olambra e engenharia da computação em Araraquara. Certo. Aí saiu Pinhal, falei, não, agora vamos para Pinhal. Então, foi por causa de nota de estudo, né? Porque eu tenho uma história bem interessante nisso. Eu, com meus 12 anos, ajudava meu pai lá trabalhando. Então, lá na fazenda onde a gente trabalhava, tinha 200 cabeças de gado. E tinha que cortar a cana para cuidar desse gado. Então, eu tinha que ajudar meu pai a cortar a cana. E aí, eu estava um dia lá ajudando ele, mas meu pai é forte. E até hoje, eu não consigo acompanhar ele, é muito forte. E aí, eu falei, hoje eu vou conseguir acompanhar esse velho. E aí eu fui cortar cana junto com ele, ele pegou e foi junto ali. Não consegui ganhar dele, mas cheguei perto. Mas cheguei suado, cansado ali. E a hora que eu cheguei cansado ali, eu sentei num monte de cana, lembro até hoje. E aí eu olhei para ele assim, ele olhou assim para mim e falei, Anderson, deixa eu falar uma coisa para você. Vai estudar. Porque se você depender de daqui, ó, pode esquecer, você vai passar fome. E aí eu segui o conselho dele, eu fui estudar. Vou estudar. Então, quando a gente pegava, eu era o quê? Estudante. Então, meu objetivo é estudar. Então, você tem que dar o melhor para você. Então, tudo que você vai fazer, você tem que se propor a fazer o melhor. Então, aí, nessa época de estudante, tem que ser o melhor na parte de estudar. E aí, a hora que a gente fica sabendo uma história dessa, né? Que consegue uma bolsa pela nota do Enem, né? Aí você começa a descobrir de onde vem a capacidade intelectual da pessoa que trabalha com você, né? Sim, A com capacidade certeza. de montar um projeto, de se desenvolver num setor difícil, né? Que é tecnologia de aplicação, é um setor extremamente difícil, não? Tanto é que a gente não tem tantos experts em tecnologia no Brasil, né? Dá para contar na mão. Dá para contar na mão o tamanho e a dificuldade que é. Né? Sim. Parabéns. Obrigado. Parabéns. É a diferencial do esforço e da capacidade Obrigado. que gera isso. E é isso aí, né? E você saiu de casa cedo, né? Você saiu com 15 15 anos 15 anos. para estudar. Isso. Né? É que ele falou rápido, mas você viu o tanto de técnico que ele fez? Como é que foi? Eu sou formado técnico agrícola, técnico pecuária e técnico florestal. Tá vendo? Para conseguir fazer esses 3 técnicos, você tinha que fazer uma artimanha dentro da escola agrícola. Porque lá na escola agrícola, você tinha o ensino médio e o técnico. Mas chegou um momento que eu fazia 2 técnicos, né? De manhã e de tarde. À noite eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que sair da escola agrícola e ir para Jaú. Então eu tinha que andar 1,5 km de terra, pegar na rodovia um ônibus e ir para Jaú fazer o ensino médio. Tá. E aí eu voltava 11 horas, 11h40, meia-noite eu estava chegando de novo na escola agrícola. Tá. Para depois, 7 horas da manhã, estar de novo na escola, ali estudando. Então eu era das 7 da manhã à meia-noite ali, estudando. Show. É isso aí, é dedicação, né? A gente sempre fala que tudo que a gente faz e a gente dedica, às vezes pode demorar o resultado, mas vem, né? Vem. O negócio é a gente se dedicar. Exatamente. Né? Legal. Ô, Anderson, e assim, depois você fez o estágio, né? Na Juma, tudo, formou agrônomo, né? Aí a gente falou um pouquinho da sua família, dos seus pais, né? Uhum. E a sua família hoje? Você é casado, filhos? Conta um pouquinho pra gente. Sou casado, minha esposa chama Juliana, tenho 2 filhos, o Bernardo e o Benício, que eu gosto de brincar que é o B1 e o B2. E então, estamos aí, o Bernardo está com 8 anos, o Benício aí com 3 anos, agora já indo para o 4º ano aqui, mês que vem já faz aniversário, então tá desse jeito. Que legal, que legal. E criança na vida da gente é uma bênção que não tem como medir em palavras, né? Eu sempre falo, né? Porque eles vêm para ensinar. A gente acha que a gente ensina as coisas para eles. Lógico, a gente tem a obrigação de educar, mas quem ensina é a gente, né? Então, o que mudou na sua vida? O que você aprendeu com a chegada das crianças? Tudo, mudou tudo. Você tem que aprender a ser mais paciente, ser mais observador, ter mais atenção, porque é uma vida ali que depende de você 100%. Então, tudo que você precisa fazer é dar suporte para ela.
Então, essa questão de suporte é que mudou muito, né? Porque como eu saí de 15 anos de casa, eu fiquei muito independente, né? Então, vai lá, tem que fazer alguma coisa? Vamos lá fazer. Não, agora não dá para fazer desse jeito. Tem que esperar um pouquinho, vamos ver, vamos entender, vamos abdicar de algumas coisas para poder dar um melhor suporte para eles. Então, muda muito, né? E também quando eu casei, né? Já vai fazer 10 anos esse ano faz 10 anos que eu casei, também muda muita coisa, né? Então, eu vejo que é uma das melhores fases da minha vida, né? Que é a hora que você tem um suporte, um amor, um carinho, e a hora que você chega em casa e tem alguém te esperando, é o que vale, tudo que você faz valer a pena. Sabe que o Anderson assim, eu admiro muito e gosto muito do jeito, tá? Porque, assim, o Anderson, ele estava na faculdade, não era funcionário da Jumagro, né? Magrinho, né? Magrinho. Aí ele se ofereceu para ajudar. Ele veio fazer estágio, virou estagiário da Juma, entrou na Juma Agro, solteiro, né? E aí já conhecia a Juliana, né? Da época que você começou a trabalhar aqui, eu acredito que já conhecia ela, Já conheci né? ela. Comecei a Aí, namorar ela em... aí ele casou na Juma Agro. O Bernardo nasceu antes na Juma Agro. O Benício nasceu, o Anderson na Juma Agro. Né? Então, assim, é muito gostoso, Anderson. É assim, ó, porque o seu sucesso, né? A gente faz parte indiretamente da sua vida, do seu sucesso, entendeu? Da sua vida pessoal também, não só profissional, né? Então, acompanhar esse seu crescimento, acompanhar os seus meninos, o Bernardo, o Espoleta, o Benício, é muito gostoso, é muito grato para a gente, muito gratificante para a gente participar disso. A gente também é bem grato por tudo isso, e até é interessante, né, que a gente falou de histórias. Se a gente pegar e puxar o podcast do Francisco, no finalzinho dele ele falou lá, ó, eu vou chamar uma pessoa aqui para trabalhar, o Anderson, daqui 3 anos você vai estar aí trabalhando com a gente, aí você decide o que você vai querer ficar com a gente ou não, e aí já fazem 12 anos. Então, assim, é um lugar bem gostoso de trabalhar e você começa a aprender muita coisa. Eu gosto de dizer que tudo que a gente faz é através de conversas. Então, a gente vai ter um relacionamento, a gente vai ter que conversar, a gente vai fazer uma venda, a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que ensinar alguma coisa para algum produtor ou ajudar o produtor em algum processo, é tudo conversa. E no momento que a gente tem essas conversas e elas casam com o ambiente, casam com os valores, elas acontecem de forma natural. Elas acontecem de uma forma que você consiga trazer um benefício para o próximo. Sim. Então, quando a gente está aqui, e essas conversas sempre têm um comum propósito de trazer um benefício. E aí chega naquela história inicial que a gente pode pegar na Juma, né? Qual o principal conceito de propósito da Juma? É ajudar os produtores, operar, os colaboradores. Então, quando a gente pega esse link todo, e junta no que a gente está fazendo aqui, mostra o porquê de 12 anos. Aí a gente vai ver a Ana Lúcia com mais de 20 anos, o Kiko, o Alaor, o Francisco. Então a gente vê por que tem esse ecossistema, né? Legal, legal. Você se enxerga como um líder dentro da Jumagro? Olha, a gente consegue aqui na Jumaga se enxergar com várias coisas, né? Então, tem hora que a gente tem que ajudar na liderança, tem hora que a gente tem que ajudar no operacional. E, assim, aqui a parte gostosa de trabalhar é que você não é só aquela pessoa que tem que liderar, você tem que fazer o movimento acontecer. Até uma fala importante que o Francisco fala: eu não quero ser o pai da criança, eu quero criar. Então, ou seja, não importa o que precisa ser feito para que a coisa aconteça, claro, seguindo ética, valores, tudo, mas a gente tem que fazer o resultado acontecer. Essa é a parte fundamental. Então, assim, às vezes a gente vai estar na liderança, mas às vezes a liderança não é só ali você falar, ó, precisa que a gente faça dessa forma. Não, a gente precisa pegar ali de um lado do barco, pegar um remo e ajudar a remar. Então, vamos remar para essa direção. Então, é esse conceito que é bem interessante. Você respondeu a minha pergunta, porque assim, ó, o Anderson, ele é um líder, Sim. né? Dentro do que ele faz e aonde ele entra, tá? E o legal da sua liderança é que não é uma liderança imposta,
né? É uma Sim. liderança conquistada. Então, assim, onde você chega, eu enxergo muito isso em você, né? Você vai devagarzinho, vai ajeitando. Você é tão proativo que automaticamente as pessoas começam a te seguir, entendeu? Assim, vamos sair da Juma um pouquinho, a gente pedala, né? Uhum, E nós temos um grupo de pedal, que tem certo. Não, hoje nosso grupo de pedal está com 279 pessoas. 279 pessoas. Esse grupo já existia quando a Já, gente entrou, já. né? Já existia. Você entrou antes de mim, eu entrei logo depois de você, né? Eu sim, ó, eu sou uma pessoa que só olha, né? O grupo. E aproveito as datas que eles marcam os pedal para participar. O Anderson chegou, daqui a pouco o Anderson começou a organizar, né? Hoje você é um líder do grupo pedal. É, é, Talvez você não se enxergue assim, mas é, você é eu, um líder do grupo pedal, você é o líder da turma do pedal, você é o Adriano. olha, Na Juma Agro, mesma coisa, né? Assim, a sua proatividade em tentar ajudar as pessoas, resolver os problemas e fazer as coisas, te torna líder. Quando você chega numa área de um RTV, entendeu? E vai no produtor fazer um trabalho do Desata, que a gente vai falar daqui a pouco o que é Desata. uhum. Então, assim, é uma liderança muito proativa, né? E eu admiro muito isso aí, Eu gosto de dizer, que é conquistada, né? é, Não é eu, imposta. eu gosto de dizer o seguinte, você falou tudo, a parte de proatividade a gente tem os problemas. Todo momento a gente tem um problema. E a nossa vida é resolver problemas. Sim, Então a gente tem que resolver. Não adianta você querer ali não resolver, porque ele vai estar ali. Tem uns que gostam de jogar debaixo do tapete, de falar que não está ali, mas a hora que você vai mexer naquele tapete, você vai ter aquele sim. problema. Então a gente tem que resolver. Então a gente tem que ser proativo, ir lá resolver. E uma coisa que a gente tem que observar nisso é que você falou do grupo de amigo pedal. Por que ser proativo naquele grupo? É um grupo que você vê que tem pessoas de vários espectros. A gente tem advogado, a gente tem médico, a gente tem pessoal que trabalha lá na No produção no campo, campo, e vai na indústria. É, e o legal dali é que o propósito dali é juntar um grupo de amigos, que é encabeçado pelo Adriano, que começou há 10 anos atrás esse grupo, com o objetivo de trazer um benefício que é ajudar um educandário, ajudar a papai, PAI, ajudar os o lar vicentinos, o lar da terceira terceira idade. idade. Então, assim, o propósito é muito bonito. Então, por que não ajudar? Por Por que que não não? não estar ali junto, contribuir com aquilo? E a gente tem aqui dentro da Juma, a gente até não usa isso, mas o semear. Sim. Então, por que não contribuir com o semear? Uhum. Então, é isso que a gente vê, porque tem propósito, né? O que você tem que seguir, o que tem propósito, o que pode deixar um legado. Não adianta você querer gastar tempo, energia com algo que não tem um propósito bem definido. Então, é isso que a gente faz essa questão de liderar, de trabalhar nesse sentido. Legal. Legal. O pedal para você hoje é um. Não é nem um hobby mais, né? Eu falo que eu vejo o quanto que você pedala e o quanto você gosta disso, né? O que é o pedal para você hoje? Olha, assim, a gente pedala bem, mas se eu colocar o Francisco do meu lado, eu sou o neném. Não, Então, mas agora eu vou te defender. É, O Francisco nem eu nunca fomos pedalando pro caminho da fé. é. é. Ele está sendo humilde. Tá sendo humilde. Não, a gente é um propósito. Eu queria fazer o caminho da fé e acabei fazendo e é uma experiência fantástica. Sim. Mas voltando ao que você perguntou, o ciclismo para mim hoje, eu gosto de dizer que quando eu estou fazendo o ciclismo, eu estou descansando a minha mente e cansando meu corpo. Que hoje no trabalho dia a dia dentro da Juma, a gente usa muito mais a mente, a mente do que o corpo. Então, assim, hoje o ciclismo ele serve como um senso de equilíbrio, para você manter as coisas mais fluindo de uma forma mais perfeita, assim, no dia a dia. Legal. Então, a semana que eu não consigo pedalar e tenho que trabalhar, parece que as coisas não acontecem porque a mente está cansada. Aí, quando você consegue pedalar, desenvolver ali um treino ali tudo, aí você vê que as coisas acontecem mais fluido, a forma de raciocínio está mais em atenção, então isso é bem legal.
Eu não falo nem pedalar, né? Quando eu vou pedalar, a Ana fala, onde você vai? Eu falo assim, eu vou oxigenar meu cérebro. Bem isso. Vou botar oxigênio dentro do meu É bem cérebro, né? isso, é bem isso. E quando eu vou fazer trilha de moto, aí é diferente, né? Aí é transpiração. Aí eu falo que eu vou tirar o veneno. O veneno da semana, as raivas, os problemas, sai tudo no suor da trilha. É, eu posso dizer que eu já estou fazendo as duas coisas na bicicleta, porque Tirando o veneno e oxigenando o cérebro. porque eu tô lá, a gente mora em Pinhal, né, Júlio? E lá a sua bicicleta tem que ter duas coisas boas. Tem que ter uma Freio. relação boa para você subir as montanhas e um freio Pra descer. fantástico, porque é só descida. Ou você está subindo ali, suando, subindo, ou você está descendo ali. Então é importante ter os dois equipamentos bons. Legal. E vindo um pouquinho agora para Juma, né? Nesses 12 anos de trajetória sua aqui, você começou no departamento técnico já, né? Já assim, do estágio já veio trabalhar com o Francisco no departamento técnico, e aí, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo e foi achando, na verdade, não foi nem achando, ele foi criando o espaço, né? Você foi criando. Porque quando a gente fala que foi achando, o negócio já existia. Não, mas não existia isso aqui dentro da Juma, né? Então você criou um espaço dentro do departamento técnico que é a tecnologia de aplicação. Né? Isso. Então, fala um pouquinho pra gente dessa. De onde surgiu essa ideia no Isso. começo? Foi um acaso, né? Não, não foi no acaso, Júlio. Fábio, o que que aconteceu? Eu entrei na Juma para auxiliar o Francisco na questão de pesquisa aplicada, tá? Então, eu entrei para contribuir com ele, porque eu tinha vindo de um estágio de uma multinacional, e aí eu vim trazer algumas novidades, algum conhecimento para a gente fazer as avaliações de nutrição e tudo mais. Então, esse foi o início meu. Então, dentro da Juma, eu ia fazer os ensaios, que o seu Júlio, ele desenvolve os produtos, a gente faz os testes iniciais, né, os screenings iniciais, a partir daí que a gente entendeu que esse produto tem uma aptidão ao campo, nós vamos levar ele para o campo. Então, eu ficava nessa interface de levar esse produto no campo e trazer as informações para o seu Júlio, e para o Francisco sobre os resultados que estava dando aquela molécula ou aquele nutriente, aquela ação que a gente estava querendo propor. A partir daí, eu trabalhava com o quê? Com uma pulverização. Então, eu estava ali fazendo a aplicação e a gente começou a conversar. Francisco, a gente podia mudar aqui, porque eu já, na escola agrícola, eu gostava muito da área de tecnologia de aplicação. Na agronomia, também foquei um pouco na área de tecnologia de aplicação. Francisco, se a gente mudasse essa máquina, se a gente escolhesse essa ponta, se a gente trabalhasse com esse tamanho de gota. Aí o Francisco começou a observar isso, falou, olha, tem uma coisa interessante aqui. E a gente começou a construir em mãos, né, o Francisco e eu, essa parte da área de tecnologia de educação. Aí eu fui para BH fazer um curso de tecnologia de educação para me especializar mais ainda nessa área. E aí a gente fez esse curso e começamos a trabalhar em tecnologia de educação dentro da Jumar com nossos clientes. Aí a gente foi trazer essas informações para os clientes sobre tecnologia de educação. Então, foi aí que surgiu essa abertura. E aí começou como programa Olho no Alvo. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de tecnologia de educação chamado programa Olho no Alvo. E aí, nessa área, a gente tinha um faturamento de adjuvantes e a gente começou a mostrar que que o adjuvante ele interfere e facilita, e nós começamos a crescer nessa área de adjuvantes. E aí, o que eu gostei mais nesse processo foi que a gente não foi lá para mostrar para o produtor o adjuvante. Lembra o que a gente começou a falar no início aqui do podcast? Qual é a ideia principal da Juma Agro? Ajudar os produtores a prosperar. Sim. Então, quando a gente foi levar essa interface do programa no alvo, nós queríamos ajudar o produtor a realizar melhores aplicações. Porque todos os produtos nossos passam pelo tanque do pulverizador. São todos foliares. Né? Todos foliares. Aplicação na folha. E tudo aplicação foliar. Ou, se a gente pegar o Aduban, por exemplo, aplicação no suco do plantio. Então, nós sempre estamos trabalhando em aplicações, pulverizações. Então, como o produtor utilizar o produto da melhor forma possível? Esse foi o objetivo do programa Olho no Alvo no início. E esse é o principal diferencial nosso.
Nós queremos que ajudar o produtor a prosperar. Nós temos bons produtos, produtos altamente tecnológicos, mas do produto fabricado na empresa até o produto chegar no campo, nós temos um conceito muito abrangente. E se a gente pegar só essa fase do produto dentro do tanque até chegar na aplicação em si, você tem um universo muito grande. E muitas vezes nós encontramos produtores não tendo um bom resultado fitossanitário ou de nutricional, ou ele está pecando em algum processo, que são coisas simples, são ajustes operacionais simples. E foi aí que a gente começou a aumentar, desenvolver, melhorar o programa Olho-no-Alvo para poder atingir esses ativos. E ver o produtor prosperar cada vez mais, porque ele vai ter o melhor controle fitossanitário, consequentemente, melhor produtividade, ele vai ter o melhor ação do aminosan, ele vai ter a maior ação do Fitofert, do Camep e, consequentemente, maior rentabilidade. E isso aí entra dentro do nosso preceito, que a gente está no nosso podcast, alimentar o mundo. Então, produzir cada vez melhor, cada vez mais adequada. Então, esse é o objetivo de quando a gente trabalha na tecnologia de aplicação. Tecnologia de aplicação, né, de acordo com o menino lá do Tocantins, o Cleiton, e eu concordo com ele, né? Ele está entre as duas principais atividades, né, que interferem na produtividade de um agricultor, né? A primeira é a tecnologia, a primeira porque é feito primeiro, né? Uhum. Seria a tecnologia de plantio, né? Uhum. Você fazer um plantio bem feito, análise de solo, né, uma profundidade de semente, espaçamento, né? E isso aí interfere drasticamente na produtividade, né? Com Um certeza, plantio com mal certeza. feito, um plantio bem feito. Uhum. E a segunda, né, que vem não menos importante, é a tecnologia de aplicação, né? Porque a consequência de tudo que ele vai ter de controle de praga, controle de doença, auxílio nutricional, estímulo vegetativo para a planta vai ser através da aplicação, através da pulverização, né? Isso. E aí nós estamos saindo de um trator que tinha um tanque de 400 litros para pulverizar, indo para esses tratores com 3.000 litros, que anda a 60 km por hora na fazenda, aplicações aéreas, drones, né? E quanto mais, mais opção tem, mais dúvida surge e maior quantidade de erro, né? E o erro na tecnologia de aplicação, na minha opinião, interfere diretamente na perda de produtividade, né? Um bico entupido, né? Ou um filtro com problema, ou um bico mal selecionado, uma ponta mal selecionada, vai interferir diretamente na produtividade. Com certeza, Júlio. E você falou uma coisa bem interessante. Quando a gente pega a questão de plantabilidade, hoje a gente tem máquinas extremamente tecnológicas, mas às vezes a gente não tem as regulagens corretas. Sim. Então, se você colocou uma semente dupla, tripla, ou um espaçamento muito alto, que ficou uma plantabilidade não adequada, você está interferindo diretamente em Do qualidade resultado. de resultado, produtividade. Quando a gente fala em aplicação, eu gosto de separar a aplicação em dois quesitos bem interessantes. Nós temos aplicações dos químicos, e eles entram os biológicos, e esses produtos, eles não servem para aumentar a produtividade. Mas assim, como assim, Anderson? Eu vou aplicar ele, e se eu não aplicar ele, eu vou produzir não. Ele serve para garantir a minha produtividade, porque eles vão ajudar a não ter folha comida, folha obstruída, grão. Então, isso daí ele vai interferir na característica da genética da planta. Ele vai manter o Manter. potencial produtivo que a planta possui. Exatamente. Então, a gente tem esse link. Então, aí a gente está falando dos inseticidas, acaricidas, herbicidas nesse controle. Quando nós estamos falando da parte de nutrição, nós estamos incrementando o potencial produtivo. Ou seja, a gente está ou com nutrientes, colocando nutrientes necessários, nas quantidades necessárias, para estimular o potencial produtivo daquela planta naquela fase necessária dela. Ou quando a gente está falando dos bioestimulantes, aí a gente falando de aminoácidos, nós estamos dando energia e atividades fisiológicas e metabólicas para ele poder aumentar o seu potencial produtivo. Então, quando nós trabalhamos em tecnologia de aplicação, nós temos essas duas interfaces. E elas se complementam. Porque normalmente um está ligado ao outro. Você não vai aplicar somente um ou aplicar somente o outro. Mas nós temos que ter esse conceito de que se você não realizar a aplicação correta, ou seja, colocar o produto correto, na quantidade necessária, naquele ativo, você não vai conseguir obter o seu resultado. E é isso que a gente vê muito no campo.
infelizmente, a gente vê muitos pequenos erros operacionais. Eu não gosto nem de falar que é erro operacionais. Quando a gente faz os nossos treinamentos, nós falamos que todo mundo faz certo. Por quê? Você está fazendo o melhor com a melhor informação que você tem naquele momento. Uhum. Quando nós viemos e ajudamos e contribuímos e trazemos informações diferentes e explicamos o porquê daquelas informações, se a pessoa continuar fazendo daquele jeito antigo que ela fazia, aí eu posso dizer que ela está fazendo errado, porque hoje ela tem o ativo da informação. E toda vez que a gente vê que o produtor faz essa mudança, os resultados são fantásticos. Então, é esse que é o quesito bem interessante da interface da tecnologia de aplicação. Legal, legal. E aí, do Olho no Alvo, né? Que isso você criou, né? Sim. É criação sua, o programa Olho no Alvo. Né? A gente aperfeiçoou ele, né? Você Isso. conseguiu dar um upgrade gigantesco nesse programa, né? E nós criamos o Desata, Isso. né? O Desata, eu gosto de brincar que é o meu terceiro filho, né? Mas não é com B, né? Não, É com D. mas Seria fica ia ficar pesado. 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 Esse daí é um orgulho muito grande, tanto no desenvolvimento desse projeto, que sempre é feito à mãos, que a gente trabalha sempre aqui com a coesão, a união, o comprometimento. Então, ele veio com uma necessidade bem interessante de evoluir o projeto. O programa Olho no Alvo, ele veio de 2014 até 2019, trabalhando, desenvolvendo. Em 2019, eu encontrei, fui fazer vou fazer uma via sacra em algumas universidades, conversando com pesquisadores, que a gente queria desenvolver um trabalho de um produto que não tinha no mercado naquele ano. Era um produto para ajudar a melhorar a solubilidade de mancozeb, que a gente via muito problema no mercado desse entupimento, não conseguir ter um resultado bem interessante. Então, a gente precisava desenvolver esse produto de uma forma acadêmica. Então, a gente começou a visitar locais. Dentro dessas visitas desses locais, a gente encontrou o Dr. Rony lá em Bandeirantes. Lá em Bandeirantes, aí ele não conhecia a Juba, não conhecia o nosso trabalho, e a gente começou a ter um relacionamento. Eu fui mostrar o que a gente precisava, e fui mostrando o que a gente fazia, e aí foi conversando, foi gerando confiança, comprometimento, e aí dentro dessas conversas, ele mostrou o que ele gostaria de fazer, que ele tinha vontade de fazer. Então, a gente começou a falar, opa, a gente está no momento que a gente precisa evoluir o programa no alvo. E nós temos aqui um ativo bem interessante. Por que não juntar as duas coisas? E foi daí que surgiu o Desata. Tá? E Desata, ele veio, o nome veio com um D, porque não foi eu que escolhi. Tá? O Desata, ele foi um nome desenvolvido junto com o Dr. Rony, né? Que significa decisão sustentável avançada em tecnologia de educação. Mas também vem com um histórico religioso, né? De Nossa Senhora Desatadora do Nós. Então, o objetivo do Desata é desatar os gargalos da tecnologia de aplicação. Então, é aí que veio o nome Desata, a ideia do conceito Desata. E aí, em 2021, a gente lançou o Desata. Mas, Anderson, de 2019 a 2021, esse intervalo, por que demorou tanto? Nós estamos a gente tem que colocar que nesse período a gente estava na pandemia, teve questões burocráticas, que a gente aprendeu muita coisa nesse processo. Então, foi todo esse processo. Não é fácil criar nada no Brasil, né? Não. No Brasil, tudo que você vai criar é muita dificuldade, né? A gente brinca, né? E a gente, para abrir uma filial aqui no Brasil, a gente leva 6, 7, 8 meses, né? Sendo otimista. Sendo otimista, dando tudo certo, né? E aí você vai para um país desenvolvido, você abre um depósito de uma empresa lá em uma semana, sendo estrangeiro. Né? Então, no Brasil é tudo muito difícil. Então, tem que ter muita persistência, muita força de vontade. Isso desenvolve a nossa resiliência, né? Sim. Eu acho que é legal isso, né? Então, você é uma pessoa que tem muita determinação, né? Poderia ter desistido no meio do caminho, né? Podia ter desistido, porque está demorando tanto, está dando tanto problema. Não, mas... Não, né? Lembra daquela questão da proatividade antes?
não dá para desistir. Por quê? Desistir não é uma opção. Porque quando a gente veio trazer a ideia do projeto, tava você, tava o Kiko, tava o Francisco, tava o Júlio na sala, a gente mostrou o projeto. Não, vamos fazer sim. Mas você dá conta? Opa, eu me comprometi. Então, você fez comprometimento. Então, das nossas cartas de valor é o comprometimento. Então, agora não tem essa de não vamos Eu fazer. lembrei dessa pergunta aí quando eu te fiz ela. Você lembrou? Eu lembrei dela. Vamos fazer, mas você consegue? Você consegue? Você dá conta? Então a gente entra dentro daquela nossa carta de valores. Então, a gente tem comprometimento. Então, a gente começou algo, nós temos que terminar algo. Positivo ou negativo, a gente tem que ter um resultado. Então, a gente tem que... Então, a desistência não pode ser uma opção. Desistir não é uma opção. Eu compartilho disso também. Eu acho que a gente tem correções de rumo durante a rota, né? Porque nem sempre a gente acerta de primeira, mas jamais desistir. Exatamente. E aí volta aquela outra questão que a gente já sempre conversa, né? Melhor feito do que perfeito. É isso. Então a gente tem que fazer. Aí a gente vai fazer e depois a gente vai trabalhar ele. Não deu certo? Vamos mudar a rota e aí a gente começa a aprender, né? Então essa questão de resiliência é bem interessante, Júlio. Porque dentro desse processo, eu aprendi a ser marceneiro, porque teve de montar a van, então tem que entender onde tinha que ser os armários, de que forma, onde você vai arrumar isso. Você tem que aprender... Despachante. Aprender as legislações, as normativas, porque você transforma um carro que é um furgão no motorhome, laboratório. Que vai ser um laboratório, mas tem um processo a ser feito. Aí, de repente, você tem que fazer a parte de gestão de pessoas, tem que fazer gestão de materiais, gestão de tempo, planejamento, execução. Então, aí você começa a ter o quê? Ó, Ana, me ajuda aqui. Ah, então, como funciona isso? Ah, agora entendi. Ah, Lloyd, me ajuda aqui. Então, você começa a fazer o quê? Não é que você entra no mercado, na ação da outra pessoa, mas aí você vai pegando. Ah, agora entendi como funciona aqui, vamos entender como funciona ali. Ô, Moniz, me ajuda aqui. Então, a gente vai juntando toda a equipe aí e vamos pegando informações para trazer um resultado. E motorista, né, também, esqueceu, né? Motorista de van. Motorista de van, não. Chofer. Motorhome é chofer? Chofer. Motorista de van é chofer. Mas legal. E o bom é que a gente começou com esse projeto no Paraná, né? E a gente ainda faz algumas ações lá junto com o pessoal da UEMP, né? Uhum. Mas hoje a gente consegue expandir, né? E a gente levou o projeto do Exata no Pará, né? Então foi bem... Pro Pará, pro Maranhão, pro Tocantins, no Goiás. Já estão querendo que a gente vá para Bahia. Então já tem bastante demanda. Já me chamaram para ir para o Acre, mas calma, a distância é meio longa, mas vamos ver o que a gente observa, né? É isso aí. Falando um pouquinho de Exata, né? Você que está dentro da tecnologia de educação, você que conhece tudo, qual que é a impressão que você tem do resultado e da chegada do Exata num cliente nosso, seja com o distribuidor junto, diretamente no produtor, tá? Qual que é o maior benefício? Assim, qual que é a impressão que você tem, assim, o sentimento, né? Das pessoas e a hora que você termina o seu trabalho lá, a sua apresentação? Júlio, tem 3 coisas bem interessantes aqui. Quando a gente fala em Exata, a gente tem que colocar na mesa que é um projeto inovador, tá? Que nós temos essa parceria público-privada e ela é a única no Brasil no nosso segmento da indústria de nutrição, fertilizantes. Não há nenhum projeto linkado com o público-privado, onde a gente trabalha com a Jumago, trazendo toda a parte financeira do projeto tá em pé e custeando e tudo mais, e a questão de difusão de conhecimento da universidade. E aí, dentro da universidade, a gente falando da UEMP, mas dentro da universidade nós temos o NITEC, que é o Núcleo de Investigação de Tecnologia de Educação e Máquinas Agrícolas. E dentro desse NITEC, o que você pensar
em estrutura para avaliar uma qualidade de aplicação, tem lá. Sim. Então, a gente tem todo esse back-office aqui atrás nos dando suporte para trazer informação, conhecimento de qualidade de forma ética, responsável, científica. E aí que vem a segunda coisa. Toda vez que a gente chega numa propriedade e a pessoa não conhece o Desata, ele acha que é mais uma empresa que vai vir trazer um produto para ser vendido e que isso vai trazer para ele um benefício ou não. Mas na maioria das vezes você chega lá, a ideia do produtor é que não é benefício, é mais uma fonte de ele conseguir De convencimento para para ele ele usar o produto usar o produto. do vendedor, do Uhum. representante de vendas. Exatamente. O Desata ele é diferente, porque como o nosso propósito é fazer com que os produtores prosperarem, eles já são nossos parceiros. Já são nossos clientes. Eles já são nossos clientes. Nós queremos que eles prosperem cada vez mais. Então, nós vamos levar conhecimento, tecnologia e informação, que, consequentemente, ele empregando essas técnicas, ele vai ter melhor resultado. E, consequentemente, ele vai sentir mais confiante em usar nosso produto, porque ele vai ver o resultado dos produtos. E aí a gente faz um círculo virtuoso, onde ele tem um suporte técnico bem robusto. Nós temos um suporte comercial com a nossa equipe e nós temos o quê? Um canal direto com o produtor. Então, toda hora tem o celular ligando, ô, pessoal do Pará, do Tocantins, ou isso daqui, o que eu posso fazer, o que eu posso estar ajudando, o que eu posso melhorar aqui, isso daqui, o que você acha que você pode nos suportar nessa região, nesse quesito. Então, aí a gente começa a ter o quê? Amizades e vínculos. Então, essa questão do Desata, ele é totalmente diferente. E é muito gratificante, Júlio. Por exemplo, eu tenho um caso, assim, bem interessante. Não era no Desata ainda, mas já aconteceu com o Desata. Eu fui numa região de Dom Eliseu, Pará. A gente foi numa fazenda, fazendo 3.000 hectares. E nessa fazenda lá, a gente foi ver a soja desse produtor. E estava com muito problema de ferrugem. Não era ferrugem, era antracnose na área. Estava com muito problema de antracnose. Estava com problema de não ter controle fitossanitário, perdendo o bacheiro. E lá estava com o pulverizador lá. E a gente foi e levou a informação para ele. Informação, tecnologia, mudamos o conjunto de ponta, mudamos a forma dele trabalhar. E aí a gente saiu. Mas já estava no final da safra, né? A gente já viu o problema. Aí no outro ano a gente voltou. Aí a gente voltou lá, o produtor nem falou bom dia pra gente. Ô, entra aqui no carro. Eita, meu Deus do céu, no Pará, entrar num carro. Rapaz do céu. Vai, vamos. Aí entramos no carro, mandando as áreas. Olha aqui, olha ali. O bacheiro preservado. Tudo certinho, tudo tranquilo. Estava usando nossos produtos, estava fazendo a recomendação. E ele saiu de uma produtividade de 55 sacas para 68 sacas. Então, isso que é gratificante. Sim. Então, mostrar que ele usando técnica correta, usar a forma certa, usar produto de qualidade, vai dar resultado. Então, isso daí que vale a pena trabalhar no Desata, vale a pena fazer um projeto desse, de extensão desse. Show de bola. Que joia. Aqui a gente tem briga, né? Tem. Todo RTV que é o Desata, né? Que é o Anderson Jesus. Eu acho que é a agenda mais concorrida da Ju. Do Desata. Ai, vamos dizer que eu e o Francisco fica bem. Mas é o valor que traz, né? Eu acho que fazer o bem, né? Para o agricultor. Isso. Agregar valor no que a gente trabalha, né? No que a gente recomenda, no que a gente fabrica aqui. Uhum. Sem cobrar nada. Uhum. Que é um melhor ainda, né? É um investimento da empresa, mas, porém, para o agricultor é um investimento gratuito. Gratuito. Né? A gente não... uma vez a gente até brincou, né? Vamos precificar, né? O Desata, quanto custa uma visita do Desata dentro de uma propriedade? E não tem como, né? Não tem como, porque o que ele traz de benefício, de aumento de produtividade é de outro mundo. É de outro mundo. Né? Então, e como esse caso aí, um produtor de uma safra para outra conseguir mudar. É claro que a gente tem hoje
teste de produção de 100 sacas? Tem. A gente teve um trabalho numa fazenda também que teve isso, que produz mais de 100 sacas. Sim. A média da propriedade de 4.200 hectares, se não me engano, esse é o tamanho dela, é de 94 sacos, 98 sacos. Uhum. Então já é uma média de produtividade alta, Alta. numa região lá de região de Guarapuava muito grande. Mas nela, o nosso problema não era a qualidade fitossanitária, era o rendimento operacional. Sim. O Desata chegou na propriedade, começamos a fazer os trabalhos, observamos que o rendimento operacional nessa propriedade que era o fator mais preocupante para eles. Que ele gastava 3 dias, ele poderia fazer em um dia. Teria necessidade de comprar uma máquina a mais? Sim. Entendeu? Precisaria comprar uma máquina. No caso dele, era mais interessante comprar uma máquina, que ele sai de um rendimento de 68% para 86%. Sim. Ou seja, quando a gente fala em rendimento operacional, quanto mais próximo de 80% ou acima de 80%, é melhor, porque você vai estar mais tempo aplicando e menos tempo com a máquina parada. Hoje a gente vê muito produtor querendo fazer baixa vazão. E quando a gente vê o cálculo do rendimento, a baixa vazão ela não é tão importante nesse cálculo de rendimento. O pessoal gosta da baixa vazão porque Só fala... ficar abastecendo lá. E aí que interfere no rendimento, que é o abastecimento. Mas em algumas propriedades, ele tinha a capacidade de levar o abastecedor mais próximo do pulverizador. Ele perdia menos tempo. Mesmo reabastecendo, ele perde menos tempo. Uhum. Consequentemente, ele fica mais tempo aplicando. E o rendimento operacional dele fica tão bom quanto ele estivesse trabalhando com uma taxa de 50, 60 litros. Sim. E às vezes não é interessante. Porque a condição ambiental que ele está querendo aplicar, ele não consegue. Então, essa interface do Desata é bem interessante. Hoje, o Desata ele não é um projeto que você vai lá na propriedade, olha a máquina, faz um treinamento e acabou. Não, a gente vai entender o processo. Então, a gente vai, entende o processo, fazemos o treinamento, fazemos o acompanhamento da aplicação, identificamos os gargalos, montamos um relatório, identificando os pontos de melhoria. Não é que não faz errado, o que faz errado, o que eu posso fazer de melhor. Ou seja, a gente tem que pensar sempre num processo de melhora contínua. Sim. Então, esse processo de melhora contínua que a gente está trabalhando é o que o Desata ele entrega no final, nesse relatório. Aonde são os pontos que nós podemos melhorar. E quando o produtor ele entende esse valor e trabalha junto conosco, nós conseguimos melhorar rendimento operacional, conseguimos melhorar controle fitossanitário, e nisso, no final, a gente vê o quê? Às vezes não é o produzir mais, é quando mais rentável o meu processo é. Uhum. Então, eu tenho que ser rentável, tenho a rentabilidade. Então, esse é um valor que a gente, quando a gente fala em precificar, a gente começa a tentar ver que às vezes não dá para calcular esse valor. É possível. Uhum. É difícil, por isso que não... É difícil calcular. Show. Sim, mudando um pouquinho de assunto, eu gostaria de entrevistar alguém que está 12 ou 15 anos com a gente, né? É que nós que trabalhamos aqui praticamente a vida toda, a gente tem muitos momentos marcantes aqui, né? Que Sim. são aqueles momentos emocionantes, ou aqueles momentos de pressão, aqueles momentos que a gente tem que dá um jeito de arrumar uma solução. E eu tenho certeza que você tem alguns momentos desse aqui na sua vida, né, Gilmar Anderson? Tem algum que você se recorda? Olha, Fábio, se você colocar na ponta do lápis, eu acho que tem um caminhão, viu? Tem muita coisa. Como no processo, vamos falar assim, de trabalho, você está sempre num ambiente, quando é área técnica, num ambiente assim, que você chega com a informação, a hora que você vai observar aquela informação, às vezes não é daquele jeito. Então, você trata muita informação. Então, tem muitas vezes, tem casos de a gente chegar lá, o produtor falar, não controlou, ou não teve algum problema. E a gente vai lá e entende que ia dar problema mesmo. Você faltou colocar um óleo. Tem casos engraçados de colocar o Francisco ou o Kiko conversando. Um fato bem interessante quando você vai andar no carro, que a gente fala com o nosso escritório móvel, Sim. é colocar o Elíndio e o Kiko no carro.
você vai ver parecendo que os dois estão brigando, mas eles estão conversando. Então, assim, tem várias coisas. Quando a gente vai com o Elinho, a gente vai andar com emoção. Sim. Então, assim, tem muitos casos bem interessantes. Tem o Pará. A gente, quando eu ajudei junto com o Renan a abertura do Pará. Então, cultura diferente, jeito diferente de lidar, forma diferente. Então, assim, essa parte, como a minha área de atuação é pequenininha, só do Paraná ao Pará, Uhum. então tem Breve muita... Acre. Ou USA. E Estados Unidos. Então você tem várias passagens assim bem interessantes. Mas se a gente for contar elas aqui, eu acho que a gente precisava de uns 3, 4 capítulos de podcast, tá? Mas é legal. E a gente fala dos Estados Unidos, né? Mas o Anderson foi o cara que foi a primeira pessoa que foi comigo para lá, né? Vamos. A gente foi em 19. 2019, né? Foi quando Farm a gente. Progress. Isso, foi na Farm Progress. A gente ainda não estava. Não Sim, tinha a afinal. gente tinha uma ideia do que a gente faz hoje, né? Mas eu não sou agrônomo e eu precisava de alguém que me desse suporte lá, né? Uhum, E aí tinha que me dar suporte, tinha que falar inglês, né? uhum. Pra gente poder ir, né? E aí eu tive o prazer de ir na Farm Progress em 2019 junto com você, né? Foi. E aí, agora você falando de história, tem uma história bem interessante, né? É, tudo que a gente fala com intensidade, com vontade, acontece. Sim, Então, a gente dividia quarto lá sim. na farm. E aí a gente foi lá, fez o evento lá da Farm Prog Show, chegamos com um caminhão de folheto, tudo. Aí a gente colocou no chão. Aí a gente falou, isso daqui parecido, isso daqui... Não, mas isso daqui não tem nada a ver com a gente. E aí eu lembro de eu estar sentado no chão, você estava sentado na cama ali. E, a gente vai fazer aqui, hein? Vamos abrir aqui? É. Aí você olhou para mim assim, falou, olhou assim, o olho brilhou, falou, vamos abrir aqui. E aconteceu. É. Então, assim, o que você vai, estrutura, parece nada, mas estava ali no chão com a gente, com os folhetos, e estavam discutindo e vendo isso, e a gente falou, vai acontecer. Então, e aconteceu. Hoje é uma realidade. Legal. Então, isso é bem legal. Foi o nosso primeiro contato, né? Porque foi a minha primeira vez também na Farm Progress, porque eu sempre tive muito contato com os Estados Unidos na parte turística, mas nunca no agro, né? Então, Uhum. esse acho que foi o primeiro contato. E foi muito legal. Foi muito legal. Eu lembro que a gente foi conversar com 2 americanos, e eles estavam lá, e a gente falou que era do Brasil, tudo, e eles começaram a indagar, mas vocês fazem 3 culturas no mesmo ano? Isso, eu E lembro a gente disso. ficou conversando, explicando como a gente fazia, porque não tem neve, é um clima E a tropical. gente foi em Illinois, né? Illinois lá é estritamente uma safra, porque para de nevar, planta e colhe antes de começar a nevar de novo. É só E isso, eles né? estavam preocupados que estava quase fechando a janela para fazer a colheita. Isso. Tinha lugar que eles achavam que não ia conseguir colher. É. Então foi bem legal. Que joia. É gostoso, né? Ver essas histórias assim, né? Porque você faz parte de muita coisa, né? Porque são 12 anos de história junto com a gente, né? Agora uma pergunta legal, assim, ó. O que te faz ficar? Né? Que eu acho que isso é legal a gente saber, né? Porque eu falo que tudo na vida é decisão, né? Se a Uhum, gente quiser mudar de áreas, a gente toma a decisão e muda. uhum. O que te faz ficar 12 anos aqui com a gente? Eu vejo aqui que a gente começou a falar no podcast, até agora a gente está falando sobre isso, e a resposta é propósito. Tá. Qual é o propósito meu? É ajudar as pessoas, poder contribuir com pessoas. E a Juno me dá a oportunidade de ajudar pessoas através da tecnologia de aplicação, através do departamento técnico, porque, tô querendo ou não, o que o departamento faz? O departamento técnico, ele suporta toda a equipe. Então, eu preciso de saber uma informação de um produto. A gente está ali dando suporte. Você está com um problema fisiológico, nutricional, o que nós fazemos? Nós entendemos e damos suporte. Então, o que hoje me faz permanecer é propósito bem coeso. Então, a gente tem um caminhar, e esse caminhar tem esse propósito de poder ajudar os produtores e os colaboradores a prosperar. Então, hoje eu vejo como isso.
Tá? E além disso, é um local que eu consegui trabalhar as nossas, a gente pode falar hard skills e soft skills, ou seja, você consegue trabalhar, entender, compreender várias coisas, e eu gosto muito de falar sobre o Francisco. A primeira coisa que eu aprendi com o Francisco é CA. Você sabe o que é o CA ou não? Normalmente na faculdade, na faculdade de agronomia, na estatística, a gente entende o CV, que é o coeficiente de variação. Sim. No departamento técnico, nós temos o CA, que é o coeficiente de adversidade. Então, você vai ter que pegar um momento, às vezes está pegando fogo, alguma coisa, que na hora que você observa aqui, pega ponto A, ponto B, consegue interagir, e você vê que, não, calma, é só fazer assim, vamos ajudar aqui, vamos mudar aqui e dar o resultado. Então, é pegar aquele turbilhão de informação, aquela coisa pegando fogo e trazer um resultado, trazer uma direção para isso. Então, isso daí é o que é bem interessante dentro da Juma Agro. Legal. O Francisco tem muito isso também, né? Sim. Tipo, ele é uma pessoa que tem muito isso, né? Uhum. E passa para frente, né? Passa. O Francisco é o nosso mentor, né? Então, eu tô 12 anos de Juma Agro. Vamos falar assim, 15, contando estagiário do estagiário, mas esses 15 anos trabalhando diretamente com o Francisco. Então, até algumas manias a gente pega, né? Por exemplo, falar demais. Então, não sei. O Anderson era tímido quando ele começou a trabalhar com a gente, né? Eu lembro. Eu era reservado. Acanhado. E é interessante você falando isso, porque quando eu entrei na Juma em 2 de setembro de 2013. Como Juma, CLT e tudo mais. E no dia 28 de setembro desse mesmo ano, eu estava dando palestra para 50 produtores de uva em Elias Fausto. Então, assim, imagina aquela pessoa que estava acanhada lá, você pegou, ó, tá aqui ó, a apresentação, você vai falar isso, 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 e tchau, obrigado. Tratamento de choque. Assim que funciona. Foi desse jeito. É isso aí. velho. Aí, na época, a gente estava desenvolvendo o nosso produto Revive Nitrogênio. Aí, ó, tá aqui as planchetas, isso daqui, estuda isso daqui, vai lá para o campo apresentar esse flip chart. Então, essa é uma questão que acaba tirando essa inibição que a gente tinha antes, né? Show de bola. Mas na zona de conforto não tem sucesso, né? É legal isso, né? Então, assim, tipo, se você se desenvolveu hoje para se tornar um líder, para conseguir puxar isso, né? É porque tá sempre sendo tirado da zona de conforto. Eu acho que esse é o negócio, né? Uhum. É sempre um desafio novo, Uhum. né? É sempre uma coisa nova, é sempre um desenvolvimento novo, né? É quebrar as barreiras, é fazer, né, diferente, é fazer coisa nova. Então, é isso que faz a gente crescer, né? Com certeza, com certeza. Maravilha? Maravilha. Qual que é o recado que você deixa para uma pessoa que está chegando agora na Juma Agro, que nem você está tendo a experiência agora com uma pessoa para te ajudar, né? E tem outras pessoas que vão entrar na empresa no futuro, né, para trabalhar junto com a gente. Qual que é a mensagem que você deixaria para essas pessoas? A mensagem é que, como a gente aqui conversou, tudo que você for fazer, faça de coração e tenha propósito. Se você tem a oportunidade de estar na Juma Agro ou em qualquer empresa que às vezes tem alguém que está aí no podcast que está numa empresa e está ali trabalhando, tudo, Sim. a gente tem que dar o melhor possível, trabalhar da melhor forma. Aquilo que você está fazendo é para você? Ah, não é para mim. Porque aquilo ali é responsável por um ecossistema. Hoje a gente está trabalhando aqui, mas nós temos que dar um suporte para o produtor produzir cada vez mais. Mas nós temos aqui a indústria, que temos pessoas aqui trabalhando, dando o seu melhor para produzir o melhor produto possível. Nós temos aqui pessoal do financeiro trabalhando, desenvolvendo. Então, a gente tem aqui várias pessoas que dependem do processo. Então, quando você se dá o melhor e dá a melhor atenção para o que você está fazendo, você não está fazendo só para você.
você está fazendo para o próximo. Sim. Então, quando você for fazer algo, faça pensando no próximo. E aí você vai conseguir trazer o melhor resultado. Porque daí o resultado, ele acontece. Inevitavelmente, ele vai acontecer. Então, esse é o preceito principal que eu vejo. Então, seja proativo, seja dedicado, venha fazer aquela frase que quase todo mundo que passou aqui fala, o seu Júlio fala muito, estude. Não, não é ruim não saber. É ruim ficar sem saber. Então, você fique ali, trabalhe, estude, corra atrás, que o resultado vem. Eu tenho testemunho disso, né, na sua vida profissional junto com a gente aqui, porque eu tenho certeza que uma apresentação sua de Desata, né, para 20 pessoas, uma apresentação sua de Desata para 2 pessoas é o mesmo nível, né? É mesmo. Não muda nada. Não é Não porque muda. tem mais gente que você capricha, tem menos gente que você vai ficar chateado, né? Não, não. Não importa a quantidade, importa a Sim, qualidade. sim. E se você está ali, Eu tô vendo o você seu tem que dia a dar o dia, melhor. às vezes você faz um programa de Desata, tem 30 pessoas, né? E às vezes tem 3 pessoas, 5 pessoas, né? Isso. E aí, uma coisa interessante, né? A gente chega no lugar e às vezes a gente tá ali com o pessoal que está trabalhando ali na limpeza, tem o proprietário, tem... Pessoal, todo mundo é igual. Sim. Então, se a pessoa que está na limpeza quer aprender, por que não ensinar? Deixa ela assistir. Vamos aqui, vem ensinar, vem aqui junto. Vamos trabalhar junto. E aí tem uma coisa legal. Quando você vai fazer alguma coisa, por exemplo, no Desata, nós descomplicamos o complicado. Não adianta eu ficar falando para um produtor, para um operador, que o ator principal da pulverização é o operador, o aplicador. Falar DMV, DMN, índice spam, coeficiente de dispersão, coeficiente de... Não, ele vai falar para mim, isso daí é de comer? Não, o que é isso? O que eu posso trabalhar para trazer uma forma mais prática, uma linguagem mais básica, que ele consiga entender? Uhum. Então, assim, esse é o nosso diferencial. E não importa no que você faça, você vai ensinar alguma pessoa, não queira ensinar ela da forma complicada. O que ela sabe, o que ela entende, o que eu posso usar de analogias que façam com que ela entenda de uma forma melhor. Então, isso daí que é o bacana. É isso que eu deixo de recado. Legal. Maravilha. Foi um bate-papo Muito bom, né? muito bom, Dá né? pra gente ficar mais 2 horas aqui conversando. Eu falei, cuidado com o peixe. E é a água que tem aí, ó. Ei, maravilha. Eu gostaria de agradecer de novo, tá, Anderson, pela sua presença aqui, por esse bate-papo, Eu também. né? Eu acho que é muito gostoso a gente conversar com pessoas que botam o negócio para frente, que fazem acontecer, e você é um desses caras. Você é um cara que, sabe assim, pega e faz, né? E eu gosto muito disso. Proatividade Proati- e coeficiente de adversidade. Isso, isso. Cortella fala isso, né? Que você tem que fazer o melhor possível com aquilo que você tem na mão. E eu Uhum. acho que você faz muito isso. É isso. Não, eu não tenho 1 milhão, mas eu tenho 1.000. Sim. Faz o melhor que você tem com 1.000 que você tem. Uhum. É isso. E aí você vai melhorando cada vez mais. Eu acho que você tem muito essa filosofia, É bem isso. né? Então, gratidão pela nossa conversa, tá? Gratidão, Júlio, por estar aqui com a gente. Maravilha? Maravilha. Eu que agradeço. Gratidão a vocês estarem dando esse espaço aí pra gente. E aí, o que você disse, eu complemento com o quê? A gente está dentro de uma equipe, dentro da Jumagro, e dentro dessa equipe a gente tem vários melhores. Então, a gente pega o Kiko passou aqui, o que ele tem de ética, de responsabilidade. Então, o que o Kiko tem de melhor? Vamos nortear nessa área. O Júlio. O Júlio é fantástico para a gente ter negociações, conversas. Opa, vamos ajustar aqui a questão de direção, coesão. Isso aí é o Fábio. Vamos pegar o que o Fábio tem de melhor. Então, assim, o Rodrigo, essa daqui é a parte de marketing. O que o Rodrigo tem de melhor? E aí a gente junta e segue cada um. Então, quando a gente tem isso que você falou, a gente não precisa ser o melhor em tudo, mas a gente precisa ter pessoas que são boas. Isso aí. Então, esse conjunto, quando a gente pega o melhor de cada um e junta, é o senso de equipe, né?
Então, nós estamos onde a gente está, nós somos o que somos, porque nós pegamos o melhor de cada um. Então, esse é o conjunto que a gente fica bem bacana e a gente agradece aí essa atenção de vocês, essa gratidão aí por tudo, esse momento aí que a gente teve. E convido a vocês que estão aí na telinha aí, poder participar de podcasts como esse, entender um pouquinho mais da nossa história, dos nossos conceitos. Tem vários podcasts já que foram gravados. Segue lá, acompanha lá e também vamos para os próximos que vão ter aí. Dá o endereço do Desata, se o pessoal quiser seguir o Desata no Instagram, tem a O, página dele. o Né? Desata tem @desata_agro. Lá a gente vai modificar esse ano. A gente normalmente só posta bastante as ações que nós estamos fazendo. Nós estamos com a ideia esse ano de trazer algumas dicas e informações. Por exemplo, a gente tem um spoiler só para vocês. Nós fizemos uma avaliação numa máquina. O produtor está fantástico com a máquina. A máquina está entregando a taxa de aplicação correta. A gente avaliou a máquina. A taxa de aplicação correta está perfeita, Sim. mas a distribuição espacial dela não. Sim. Então, você tinha pontas que estavam com desgaste enorme e você tinha pontas que estavam entupidas. Então, no geral, está entregando a taxa de aplicação, mas a distribuição não está sendo correta. E isso interfere em tecnologia de aplicação. Então, são coisas que nós vamos começar a desmitificar dentro do Instagram do Desata. Então, segue lá, Desata_agro. Maravilha. Joia. Então, se você gostou desse nosso conteúdo, desse bate-papo, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, @VilmaAgro, né? Siga a gente no YouTube também, que vai ter muita coisa legal por aqui. Abraço.